Olá, irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor possa te alcançar nesse dia. Queria deixar o Salmo 92, versículo 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É muito bom a gente estar aqui reunidos, não da forma como a gente gostaria de estar, mas de uma maneira diferente, lembrando de como é bom a gente louvar ao Senhor. E que esses louvores alcancem o teu lar, a tua casa, traga paz, esperança e, acima de tudo, a lembrança de que o amor de Deus não falha. O amor dele por nós é imensurável e que esse amor possa te impactar no dia de hoje. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tararana, tararara, taratata, tararara. Olá, meus irmãos! A leitura que vamos fazer hoje está no livro de Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum
e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olá, irmãos, mais um domingo que estamos aqui para meditar na Palavra de Deus. Esse é o terceiro domingo da nossa série O Fugitivo, uma série de mensagens no livro de Jonas, um livro fascinante, um livro que conta a história de um profeta do Antigo Testamento que recebeu uma grande missão de pregar a Palavra de Deus, pregar o arrependimento para um povo de uma cidade chamada Nínive, que era a capital da Assíria, como nós temos visto até aqui. Jonas era um profeta hebreu e a nação da Assíria era uma das grandes inimigas do povo hebreu, do povo de Israel. Jonas, ele recebe o desafio de pregar o arrependimento a um povo que era inimigo do seu povo, um povo que perseguia o seu povo, um povo violento, um povo mau, que não poupava esforços para agir violentamente contra o seu próprio povo. Jonas, ele desobedece ao Senhor no primeiro momento, quando ele recebe essa missão. E a gente vê isso no capítulo 1, como nós aprendemos há 2 semanas atrás. E a pergunta que fica para nós, diante da desobediência de Jonas, é a seguinte: você está pronto para conhecer a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja diferente da sua vontade? Jonas não estava pronto para isso. E Jonas, então, ele foge do Senhor. Jonas foge da vontade de Deus quando sabe que aquilo que Deus queria era diferente do que ele queria. Assim como nós fugimos também quando descobrimos que o que Deus quer em sua vontade é diferente daquilo que nós queremos, é diferente da nossa própria vontade. E a maneira mais comum de fazermos isso é nos enganando que a nossa própria vontade é a vontade de Deus. Às vezes nós não fugimos deliberadamente do Senhor. Nós nos enganamos com o pensamento de que a nossa vontade é a vontade de Deus. Nós projetamos na nossa vontade a vontade de Deus. Essa é também uma forma de fugir do Senhor. Só que às vezes a vontade de Deus é que a gente fale e que esteja em algum lugar falando aquilo que a gente não quer no lugar que a gente não quer. Quando a nossa vontade está em oposição direta à vontade de Deus, nós estamos, e rejeitamos a vontade de Deus, nós estamos fugindo do Senhor. Jonas desobedeceu a Deus. Justamente por isso, Jonas, ele sofreu consequências por conta da sua desobediência. Os seus interesses nacionalistas, seu desejo do coração foram colocados à frente da vontade de Deus. E quando nós passamos do primeiro capítulo para o segundo capítulo, nós vemos que Jonas, ele é jogado ao mar, ele é engolido por um grande peixe, e após 3 dias no ventre do peixe, nas profundezas do mar, Jonas faz uma oração. E a pergunta que fica para nós, após lermos o capítulo 2, como foi feito na semana passada, a pergunta é a seguinte: você ora? Descobrimos que a melhor forma de alinhar o nosso coração com a vontade de Deus é tendo uma vida de oração. Jonas só obedeceu depois que orou. Então você ora. Quando não oramos, podemos ser forçados a orar, como Jonas foi forçado a orar. Quando nós nos encontramos em situações que só nos resta orar, nós descobrimos a vontade de Deus. Nós enfrentamos uma pedagogia difícil, mas às vezes necessária por conta da dureza do nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, como você pôde acompanhar na leitura que foi feita anteriormente.
E a pergunta que fica para nós é o seguinte: o que você sabe, qual é o seu conceito a respeito de arrependimento? O capítulo 3 do livro de Jonas fala sobre arrependimento. Nós vemos um período da história onde se converte mais pessoas em um dia, em um período, mais do que em todo Israel antigo, do Antigo Testamento. Mais pessoas do que no dia de Pentecostes, quando nós vemos lá em Atos 2. O que acontece em Nínive é o que no contexto da igreja nós chamamos de avivamento. A Bíblia conta sobre avivamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A história do cristianismo, a história da igreja também registra vários períodos de avivamentos, vários avivamentos, como, por exemplo, na Escócia, por volta do ano de 1630, onde em um único sermão, mais de 500 conversões acontecem, e essas 500 conversões mudam a realidade daquele país a partir desse fato. No país de Gales, entre 1858 e 1860, 100 mil conversões acontecem naquele país, que representava 10% da população da época. Nós estamos falando de um país onde 10% da população se arrepende, se converte num período de 2 anos. Nós vemos acontecimentos extraordinários, mas nenhum desses acontecimentos se compara ao que aconteceu na cidade de Nínive, na pregação do profeta Jonas. Segundo o Dr. Martyn Lloyd-Jones, avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja, é um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Então é um reviver a partir da pregação do Evangelho e da atuação do Espírito Santo sobre a vida dos crentes. É algo que acontece, um despertamento que acontece na vida de crentes, nas igrejas e que tem um impacto fora da igreja. E o que nós vemos é que o avivamento que ocorre em Nínive ocorre primeiramente no coração de Jonas. O pregador britânico Stuart Olliott, ele vai dizer que Jonas foi um missionário bem-sucedido e, ao mesmo tempo, mal-sucedido. Porque em apenas um sermão, toda uma cidade se arrepende, a despeito da sua desobediência. Quando há esse impacto da obra do Espírito de Deus na vida da igreja, os resultados do avivamento são imediatos, são sentidos no povo de Deus. Jonas experimentou o arrependimento e o senso de missão, primeiramente na sua vida. Antes de toda a cidade ser impactada, antes de toda a cidade se converter, Deus avivou o coração do profeta, lá dentro do ventre do peixe, através de uma pedagogia, de um processo difícil, de um processo duro. Mas foi necessário para que o coração do profeta fosse avivado, para que ele entendesse que a salvação pertencia ao Senhor e que Deus queria exercer graça e misericórdia sobre a vida de um povo maldoso, sobre um povo que era terrível, que era violento, um povo que era inimigo do seu povo. Todo avivamento espiritual promovido por Deus tem o objetivo final de transformar toda uma sociedade não cristã. Além da conversão, além da salvação, nós vemos que todos os avivamentos registrados na história causaram um impacto na sociedade onde aquelas pessoas estavam inseridas. Isso acontece porque, além da atuação soberana do Espírito Santo de Deus no mundo, na igreja passa a existir uma conscientização profunda a respeito de sua missão. A sua missão de pregar o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas sejam livres da morte eterna, mas que, ao mesmo tempo, traz implicações práticas por causa do Evangelho, implicações na vida da sociedade. Muda-se uma cultura, muda-se a moral das pessoas, muda-se o contexto social, as pessoas se tornam generosas, as pessoas não se tornam indiferentes à dor do outro, não se tornam indiferentes às injustiças, à violência, à maldade.
Tudo isso é fruto de um avivamento, e nós podemos ver resultados assim na história dos avivamentos que aconteceram até aqui. E isso acontece na cidade de Nínive. Aquele povo maldoso, violento, se arrepende. Só que o interessante é que esse avivamento vem através de um pregador relutante, com um sermão que se resumia em uma frase: a mensagem de arrependimento. Nós vemos no texto que Jonas ele prega uma única mensagem: se arrependam, se arrependam. E a promessa de que Deus destruiria aquela cidade caso isso não acontecesse. O que nós sabemos a respeito de arrependimento? Qual é o seu conceito a respeito de arrependimento, de misericórdia? Diferente dos ninivitas, nós estamos acostumados a ouvir centenas de mensagens por pregadores diferentes, por pregadores assim como Jonas, estão ávidos de pregar a palavra de Deus. Pregadores que falam da palavra de Deus. Ouvimos mensagens que não falam somente do arrependimento, como os ninivitas ouviram, mas ouvimos também pregações a respeito da graça e da misericórdia de Deus. Jonas ele é uma tipologia de Cristo, como nós temos visto até aqui. Como o próprio Evangelho descreve, Jonas cria em Deus e cria no Cristo que haveria de vir salvar a humanidade. Jonas era uma pessoa que cria em nós, assim como nós cremos em nós mesmos. E a caminhada com Deus nem sempre é fácil. Nós entendemos que quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós precisamos encarar a realidade de quem nós somos, que somos pecadores, que nós não somos o centro do universo, que precisamos de arrependimento. Jonas, ele precisou reconhecer isso e se arrepender para ele poder pregar o arrependimento. Jonas se arrependeu, Deus perdoou Jonas, mas o perdão de Deus não livrou Jonas da missão. Jonas não recebeu uma anistia da missão que ele havia recebido. Jonas tinha que pregar para um povo que ele odiava, ele desobedece ao Senhor, ele é levado por Deus ao arrependimento, mas Deus também não livra ele do que ele tinha determinado para Jonas anteriormente. Ok, Jonas, você se arrependeu, eu te perdoo, mas obedeça. Isso não te exime da responsabilidade da obediência. Então, essa é uma outra lição que nós tomamos para nós hoje. O arrependimento não nos livra da desobediência. Por vezes nós desobedecemos ao Senhor, nós contrariamos a sua vontade, nós tomamos uma atitude contrária à vontade de Deus, sofremos as consequências dessa desobediência e nos arrependemos. Mas o arrependimento ele deve ser seguido de uma obediência. Nós precisamos mudar de atitude em relação ao que a gente fez antes. Não basta se arrepender e não obedecer. O arrependimento é sempre acompanhado de obediência. Então, o que nós vemos aqui é que Deus fala no capítulo 3, no versículo 2, a mesma coisa que ele fala com Jonas no capítulo 1. Vá à cidade de Nínive e pregue o arrependimento para aquelas pessoas. Pregue contra ela. Os mesmos motivos que Jonas tinha no capítulo 1 para desobedecer a Deus, Jonas tinha também no capítulo 3. A ordem de Deus no capítulo 3 não foi diferente da ordem no capítulo 1. A ordem foi a mesma. Os assírios continuam sendo inimigos do povo de Israel. Eles continuavam sendo pessoas violentas, continuavam sendo uma ameaça ao povo de Jonas, continuava sendo aquele povo que havia feito tanto mal ao povo de Jonas. Então o contexto não mudou. O que mudou foi o coração de Jonas. Deus não mudou as circunstâncias. Deus não mudou o povo assírio para que Jonas pregasse a eles. Deus não mudou o destino. Deus não falou assim: Jonas, tudo bem, eu entendo, você se arrependeu e eu entendo seus motivos para a desobediência. Realmente, o povo de Nínive é um povo muito hostil ao seu povo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar você de papel. Você não vai mais pregar ao povo de Nínive. Agora você vai para um outro lugar, pregar para um outro povo que não é tão hostil assim ao seu povo. Não foi isso que aconteceu.
Deus deu exatamente a mesma ordem no capítulo 3 que ele havia dado no capítulo 1. O povo de Nínive não havia mudado. O povo de Nínive continuava sendo aquele povo hostil ao povo de Jonas. Então, Deus, nesse caso, não mudou as circunstâncias. Deus mudou o coração do profeta. Deus avivou o coração de Jonas. A diferença agora é que Jonas recebe a mesma missão, a mesma ordem, para o mesmo lugar, para o mesmo povo e a mesma mensagem. Só que agora Jonas desobedece. O que muda é a atitude do profeta. Não é a missão que muda, não é a circunstância que muda. Quem muda é Jonas. Ao invés de desobedecer, Jonas obedece. Jonas, antes, no capítulo 1, diante da sua desobediência, ele preferia ver o povo de Nínive morto. Só que Jonas tinha se arrependido. E arrependimento é reconhecer que não vale a pena desobedecer. O arrependimento na minha vida e na sua vida é o reconhecimento de que não vale a pena desobedecer ao Senhor. Por isso, a implicação direta do arrependimento é a mudança. Então Jonas começa a caminhada que ele não gostaria de fazer. Jonas tinha que caminhar mais ou menos 100 quilômetros para percorrer toda a cidade. Era uma caminhada longa que levaria mais ou menos 3 dias. Jonas tinha que andar isso tudo para pregar a pessoas que ele não gostava, pessoas violentas. Os ninivitas pegavam pessoas do seu povo, decapitavam, mutilavam essas pessoas e pilhavam essas pessoas depois de serem torturadas para que elas morressem sufocadas. Era esse tipo de gente que Jonas tinha que pregar. Era para esse tipo de gente que Jonas tinha que levar uma mensagem de arrependimento e salvação. Os assírios fizeram isso, atitudes violentas, por todo o Oriente Médio para que todos os povos daquela época temessem a eles. Eles faziam questão de demonstrar publicamente a sua violência para que todos o temessem. Os assírios eram alvo da graça de Deus naquele momento. Jonas tinha que ir lá. E a mensagem de Jonas não era: você nasceu para vencer, você é o centro de tudo, você é o ponto fraco de Deus, você nasceu para prosperar, mas era a mensagem dura de arrependimento, de reconhecimento da sua própria maldade e da sua dependência de Deus. Era o arrependimento a única forma daquele povo ser livre da ira de Deus. Deus não estava sendo maldoso com o povo de Nínive, mandando Jonas pregar uma mensagem que aquele povo não teria tanto prazer em ouvir. Mas Deus estava demonstrando graça e bondade. Talvez se a mensagem de Jonas fosse uma mensagem antropocêntrica, onde uma mensagem agradável aos ouvidos daquele povo, sem a necessidade de arrependimento, de conversão, de mudança, talvez essa mensagem agradaria, mas Deus não estaria exercendo bondade, misericórdia e graça, porque somente o arrependimento pouparia aquele povo da destruição que Deus havia prometido, que em 40 dias, se não houvesse conversão, aquele povo seria destruído. O problema é que essa mesma mensagem, difícil de ouvir pelos ninivitas, é difícil também para mim e para você. Nunca seremos salvos por uma mensagem que nos agrada. O Evangelho significa, sim, uma boa notícia, mas é uma boa notícia para uma má notícia. A má notícia de que nós nascemos de costas para Deus, assim como Jonas estava de costas para Deus no capítulo 1. A má notícia de que nós não somos inocentes, que nós também somos pessoas condenadas, assim como o povo de Nínive também estava condenado. Mas o Evangelho é a boa notícia de que Deus, ele intervém na nossa história enviando um homem, e não exatamente Jonas, mas Cristo, que é o Jonas melhor e verdadeiro, que também se sacrifica por nós, como a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, assim como o povo de Nínive era inimigo de Jonas, nós também nascemos em um estado de inimizade com Deus. E a despeito da nossa inimizade, o Senhor, ele nos ama. E através do seu sacrifício, nós conhecemos a mensagem de arrependimento.
O problema é que nós estamos em tempos onde estamos vivendo em uma geração que odeia má notícias. E nós somos tentados a omitir essa má notícia, principalmente se essa má notícia for a respeito de nós mesmos. Vivemos em uma geração que as pessoas querem ouvir somente mensagens otimistas a respeito de si mesmo. Jonas tinha que pregar uma mensagem desagradável a um povo desagradável. Assim como a mensagem do Evangelho, ao mesmo tempo que ela cura, ela fere, em algum momento ela vai ser desagradável a nós, nós também, sem Cristo, fazemos parte de um povo desagradável a Deus, que desagradou o Senhor, que pecou e que está em oposição a Deus. Então, obedecer a Deus implica saber que a caminhada cristã também não é fácil. E pregar uma mensagem diferente disso é desonestidade com quem ouve. A vida cristã é difícil, o arrependimento é difícil. O texto diz que os ninivitas se arrependeram. Eles tinham razões para não crer em Jonas, porque Jonas era um hebreu, fazia parte do povo inimigo deles. Eles sabiam que Jonas, humanamente falando, pensando no contexto político da época, eles tinham todas as razões para não crer em alguém que fazia parte do seu povo inimigo. Mas Deus usa um inimigo para pregar aquele povo. Na verdade, eles não creram em Jonas, mas eles creram na mensagem que Jonas pregou. Deus, através da sua palavra, diz que ele é o que ele faz. Ele disse que ele destruiria em 40 dias aquela cidade, caso não houvesse arrependimento. Deus diz quem ele é e aquilo que ele pode fazer, o seu poder, ele revela aos homens isso. Como nós vemos no episódio do capítulo 2, onde Jonas estava no barco, e as pessoas, os marinheiros pagãos, eles reconhecem quem Deus era e o que Deus estava fazendo, porque eles reconhecem um elemento sobrenatural naquela tempestade. Eram marinheiros que conheciam, que estavam acostumados a enfrentar situações difíceis, a tempestades, mas reconheciam que aquela tempestade tinha um algo a mais, que não era natural. Então aqueles homens reconheceram não somente quem Deus era, mas aquilo que Deus podia fazer. Quando Jonas prega ao povo de Nínive, eles reconhecem quem Deus é e o que Deus poderia fazer. Eles temem pela destruição que Deus avisou que traria aquele povo, caso eles não se convertessem. Quem faz o que Deus quer que você faça, se aproxima de Deus. Não há como se aproximar do Senhor sem amar o Senhor. Não tem como amar o Senhor e não adorar o Senhor. É uma experiência transformadora. Talvez você não tenha dedicado a sua vida em adoração a Deus, adoração comunitária juntamente com a sua igreja, a adoração no lar com a sua família. Talvez você tenha substituído o tempo que você precisa dedicar no compromisso com a sua igreja por outras atividades. Tem dado mais importância a outras coisas do que a adoração ao Senhor através da adoração pessoal, da devoção pessoal, da adoração em família e da adoração como igreja. Talvez você precise rever, na verdade, não a sua agenda, mas o seu amor ao Senhor. Porque não tem como se aproximar de Deus e não amá-lo. Não tem como não amar ao Senhor e não adorá-lo. Quando nós não amamos ao Senhor, quando nós não adoramos ao Senhor, revela o quão distante estamos de Deus. E a experiência transformadora do Evangelho, a experiência transformadora de conversão naquele povo, no povo de Nínive, chega até o rei da Assíria, e transforma também aquele governante, transforma a sociedade que passa a adorar a Deus com integridade. E o resultado disso é uma mudança moral naquela cidade. As pessoas abandonam o seu caminho e a violência. Jonas aqui, ele não prega uma mudança moral e transforma a sociedade. Jonas prega o arrependimento. O que traz para nós de lição que nós não vamos mudar a nossa sociedade pregando somente os valores do Evangelho, a moral cristã. O que muda a sociedade de verdade
é o arrependimento e a conversão. Porque nós somos pecadores. E sem o Espírito Santo de Deus em nós, não há mudança significativa e verdadeira nas nossas vidas. Jonas não precisou falar para aquele povo exatamente o que eles precisavam fazer nas diferentes áreas da vida deles. Como a moral judaica se aplicava ao contexto social daquele povo. Na verdade, ele fala: arrependam-se, porque senão vocês serão destruídos. A mensagem do Evangelho é: arrependam-se, senão vocês morrerão eternamente. Creiam em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, que se sacrificou por nós na sua obra redentora, senão nós também seremos destruídos. E a partir desse arrependimento, nós nos desviamos dos nossos maus caminhos. Nós temos uma mudança moral, ética, e toda a sociedade ela é impactada a partir da conversão, assim como nós citamos no exemplo dos grandes avivamentos na Escócia e no país de Gales. Tudo isso, toda essa mudança, ela acontece por amor a Deus. A mudança de vida, a mudança moral, a mudança ética, ela ocorre como resultado do amor a Deus, as verdadeiras mudanças. Quando eu prezo por isso tudo, mas não há em mim um coração arrependido, um coração convertido ao Senhor, tudo isso são obras, tudo isso são esforços próprios para, de alguma forma, me tornar digno do favor de Deus. É uma ilusão que nós criamos. É a tentativa de uma autossalvação, assim como aqueles marinheiros do barco que nós vimos na semana passada no capítulo 2, tentaram remar, no capítulo 1, há 2 semanas atrás, remar contra a fúria da tempestade. Não há mudança verdadeira. É possível, sim, observar tudo isso, mas não passar de obras. Como a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. As obras que Deus espera de nós foram aquelas que Ele preparou de antemão para que nós a praticássemos. Arrependimento, ele é sempre difícil. Então a gente chega no último versículo do capítulo 3, quando a palavra de Deus diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria e não fez. Deus aqui ele não se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender. Mas é um recurso literário que nós vemos na palavra de Deus que nós chamamos de antropopatia. É atribuir sentimentos humanos a Deus para que nós pudéssemos, que a gente possa compreender o que houve ali. Na verdade, Deus, ele faz exatamente aquilo que ele tinha prometido. Ele decidiu salvar aquele povo. E ele fez uma demonstração a partir da promessa de destruição e da promessa de misericórdia e salvação, mediante o arrependimento, ele fez aqui um apontamento para o Evangelho, para aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Encerramos olhando para esse versículo, onde Nínive era alvo da ira de Deus. A ira que foi aplacada pelo arrependimento do povo. Deus não havia prometido que destruiria o povo caso eles não mudassem. Eles mudaram. Deus havia prometido que ele destruiria caso não houvesse arrependimento, e eles se arrependeram. Como você acha que eles se sentiram no 40º dia após a pregação de Jonas? Porque ele falou: em 40 dias o Senhor destruirá o povo. Então veio o 41º dia, o 42º dia, e eles perceberam que Deus ouviu a oração deles. Eles perceberam que Deus teve misericórdia deles e enxergou neles pessoas quebrantadas e arrependidas. Seria como se eu e você recebêssemos um diagnóstico muito difícil por um médico, que não duraríamos muitos dias. O médico te dá uma previsão de 40 dias de vida, você abraça sua família, você se despede dos seus amigos, e há uma promessa de cura, e ao mesmo tempo um diagnóstico de morte. Chega no 40º dia, nada acontece, passa o 41º, 42º, e você continua vivo.
seja por uma promessa de cura sobrenatural através de um tratamento, mas independente da forma como você foi livre daquele diagnóstico de destruição, de morte após 40 dias, nunca mais você vai olhar para a sua família, para os seus amigos da mesma forma. Depois de uma certeza de morte, uma esperança de cura, você percebe que foi curado, a sua vida certamente vai mudar. Certamente você nunca mais vai beijar o seu cônjuge, seus filhos, da mesma forma. Nunca mais você vai viver como você vivia antes. E essa é a mensagem do Evangelho. Todos nós nascemos com uma sentença de morte, mas uma promessa de cura e de salvação em Jesus Cristo. É impossível descobrir, constatar que fomos livres dessa condenação, dessa promessa de morte e vivermos da mesma forma. O povo de Nínive esperava ser destruído e não foi. A má notícia é que, de fato, nós também, sem Cristo, morreremos eternamente. Mas quando nós nos arrependemos e confiamos no Senhor, isso não ocorre. Nós precisamos olhar para a história de Jonas, nos ver em Jonas, nos ver nos marinheiros daquele navio, mas também nos ver como os moradores de Nínive e reconhecer que somente a mensagem de arrependimento e a conversão vai aplacar a ira de Deus sobre as nossas vidas. É a mensagem de esperança de que viveremos eternamente ao lado do Senhor, livre de toda dor, livre de todo sofrimento, de toda injustiça, e que somente o amor do Senhor pode trazer mudanças verdadeiras em nós, mudanças significativas. A verdadeira mudança só acontece quando nós nascemos de novo. Por isso eu te convido a orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque fomos salvos, Senhor Deus, pelo teu evangelho. E a promessa de destruição que estava sobre nós foi aplacada, foi anulada, Senhor Deus, mediante a mensagem de arrependimento, mediante o fato de reconhecermos que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Senhor, nós te louvamos por tão grande amor e te pedimos por cada um que está ouvindo, Senhor Deus, essa mensagem. Pessoas que estão em suas casas, pessoas que estão passando as mais diferentes realidades, Senhor Deus, diante do cenário que nós encontramos. Por isso nós te clamamos por misericórdia e que a mensagem, Senhor Deus, de arrependimento, o reconhecimento, Senhor Deus, da mensagem do teu evangelho gere em nós mudança de vida, gere em nós também o senso de missão, entender que nós estamos em missão, mesmo diante de um confinamento, mesmo diante de um cenário difícil. A tua missão não para. A tua igreja, Senhor Deus, está aqui, Senhor Deus, para fazer a tua obra. Desperta em nós, Senhor Deus, esse sentimento e esse compromisso. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi muito bom comunicar com você neste domingo. No domingo que vem, nós estaremos novamente aqui, através do nosso canal do YouTube, levando a última mensagem dessa série O Fugitivo, Reflexões no Livro de Jonas. Eu te encorajo a acompanhar a nossa transmissão da próxima semana e se você está assistindo essa mensagem pela primeira vez, eu te encorajo a assistir os outros vídeos, os outros 2 vídeos, do capítulo 1 e do capítulo 2, que eu tenho certeza que você e sua família serão edificados e abençoados através da pregação da Palavra de Deus. Até semana que vem, que Deus te abençoe.